got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you got us. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como tu quiseres. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Sejam todos e todas bem-vindos àquilo que é o meu, o seu, o nosso podcast. Antes de introduzir, antes de apresentar a minha convidada, quero convidar a você a subscrever, a comentar, a colocar o like e a partilhar muito para poder chegar a mais e mais pessoas. Hoje recebo uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro ela, admiro a voz dela, admiro a maneira dela de se comportar como profissional. Enfim, hoje eu recebo aqui no estúdio Georgina Manhissa. Olá! Olá a todos, olá a querida Pamela. Obrigada pelo convite e aqui estamos nós para uma conversa. Pois, estamos nós para uma conversa. Acredito que não sabia, mas sim, eu lhe admiro muito. Muito mas obrigada. eu lhe admiro desde o tempo em que lembro-me que na Miramar faziam às sextas-feiras, Ok. se não estou em erro. Eu não acompanho muito rádio, mas faziam às sextas-feiras, acho que era qualquer coisa de artista, locutor por um dia. Ok, sim, Então, sim, depois sim, acompanhava, às Ok. vezes, a interação que tinha. No início mesmo, no Sim, início. sim, no início do Depois do começou programa. já a vir para a televisão. Eu sempre ficava tipo, uau, Quem é? essa voz. Uau, essa voz. E é isso, o que mais me muito encanta é obrigada, si, é a sua obrigada. voz, depois a sua beleza e agora a tua simplicidade. Então é Muito isso. obrigada, muito obrigada. Comentários como estes nos fazem realmente acreditar que, de forma direta ou indireta, inspiramos alguém, então por isso não devemos parar e continuar com o que nós fazemos. Exato. Mas uma coisa que eu tenho, eu em particular, eu sou formada em jornalismo também. Ok. Eu em particular tenho um pouco desse problema, às vezes a minha voz tem um timbre diferente. Quando estou em casa é uma forma, quando estou em reuniões é outra, quando estou Ok. aqui no podcast é outra. E eu queria saber se a tua voz muda. Bem, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, dizem que não. Porque eu procuro associar, como é que posso dizer? Eu procuro ser única. Ok. É claro que na rádio sempre vais chamar um pouco o lado artístico. Isso não falta. exato. Estás na TV, vais sempre chamar um pouco o lado artístico. Não vais falar na rádio ou na televisão como se estivesses em casa a gargalhar com a tua irmã, né? Mas em termos de dicção eu acabei mesmo aprendendo a falar assim normalmente, mesmo para melhorar, ou seja, para continuar a ser mais profissional possível. Ok. Foi mesmo foi um ensaio muito longo, mas acabou dando certo. Acabou dando certo. É isso. É muito bom ver como decidiu abraçar a carreira e entrar nela de corpo e alma. Thank you. Porque eu também tenho muito esse problema, de verdade, principalmente quando estou em reuniões. Quando estou em Ok. reuniões, quando estou a dar formações e capacitações, eu sou outra pessoa. Sou extrovertida, sou alegre, sim. Ok. Mas a minha voz muda, a minha entonação muda, a minha Mas pode ser que mude de seriedade. acordo com a emoção que estejas a sentir no Exato, momento. também pode ser Pode isso, também ser. por causa do peso que tem para mim. Eu acho que isso acontece com qualquer um. Se for mesmo nesse sentido, até comigo. Se eu estiver um pouco emotiva, é normal eu ficar com um tom mais baixo. Se eu estiver feliz, com um tom mais alto. Se eu estiver com um ar, por exemplo, apaixonada, mais melosa. Ok. Então tem mesmo a ver com a emoção que estiveres a sentir no momento. É super normal e não quer dizer que não estejas a ser profissional. Ok. Tem mesmo a ver com as emoções que nós sentimos em cada momento. É isso. Bem, antes de irmos ao nosso tema, Ok. eu queria saber como é que saímos de locutora, de jornalista, para TikToker ou para criadora de conteúdos, porque além da Ai. apresentadora, é radialista e agora criadora de conteúdos digitais. É verdade. E olha que foi algo tão de repente. De repente porque
como muitas mulheres, eu sempre tive uma autoestima muito baixa. Eu sempre me escondi muito, não é? Porque sabemos nós que o mundo, né? O mundo e também a nossa sociedade tem sempre, como é que posso dizer? As mulheres têm que ser, são aquelas que têm que ser finas, têm que ser de um jeito que achamos que tem que ser, não é? Ainda hoje exigem de nós, está-me a fugir a palavra, mas ainda hoje exigem de nós um certo corpo, um certo rosto, Padronizar uma uma certa mulher tonalidade de de pele pele. para que te achem perfeita, principalmente se és comunicadora, principalmente se és figura pública, não é? Então exigem muito de nós ainda. Agora, rádio, acho que todo mundo sabe, estou a fazer rádio desde os meus 16 anos de idade, no mesmo lugar onde faço também a televisão. Então foi fácil unir estas duas coisas. O que eu não esperava, sinceramente, fazer é criar conteúdos digitais. Não esperava mesmo. No próprio dia que eu postei o meu primeiro vídeo, acredita, 5 minutos depois eu disse, eu tenho que ir apagar aquilo. O que eu fiz? E qual era o tema? Deixa-me. Falava mesmo do empoderamento feminino. Falava mesmo do empoderamento feminino, a forma como as mulheres estão a distorcer o significado do empoderamento feminino. Não é? Porque realmente existe um grande equívoco, na minha opinião. Atenção, estou aqui a falar da minha opinião. Cada mulher tem uma opinião diferente sobre aquilo que é o empoderamento feminino. Então, acredita, este mesmo tema criou muitas divergências, principalmente por parte de mulheres. As mulheres não gostaram nadinha daquilo que eu disse. Algumas mulheres que estão um pouco mais maduras, posso assim dizer, mulheres mais vividas, conseguiram compreender a mensagem que eu queria transmitir. Os homens, então, principalmente porque é sobre um comportamento do qual eles já vêm reclamando, pedindo para que as mulheres mudem. Então, foi mesmo um vídeo que teve muitos bafafãos, como dizem por aí, não é? Criou muitos debates entre homens e mulheres, mas posso admitir que 75% das mulheres não gostou nadinha do vídeo que eu postei. Foi por isso que eu até cheguei a eliminar, mas depois disse não. É a minha opinião que seja respeitada. Eu não posso deixar de fazer algo só porque as pessoas não gostam. Se não desrespeitei, se não faltei com respeito, então eu não vou. Então deixei. Depois disso, comecei a ganhar coragem, comecei a preparar outros conteúdos digitais. E como é que funciona a gravação dos meus vídeos? Estou sentada, estou a fazer alguma coisa, estou no carro, bate uma inspiração, coloquei o telefone ali no ring light, gravei, terminei e postei. Nunca são coisas estudadas que eu procuro. É uma inspiração que tem mesmo a ver com a experiência que eu adquiri ao longo dos anos que eu faço o programa romântico de Coração para Coração na rádio, onde já recebi vários especialistas, psicólogos, ativistas, casais casados há 25 anos, há 10 anos, namorados como casados. Então, são cerca de 10 anos fazendo um programa destes, então tempo mais que suficiente para adquirir experiência, para falar de amor, para falar de como os casais devem se comportar dentro de um relacionamento, porque tanto se fala sobre prosperidade material, mas não se fala sobre a prosperidade conjugal, que é também extremamente importante. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser bem-sucedido lá fora, mas se não está bem na vida sentimental, sempre vai te faltar alguma coisa. É importante que também haja esta felicidade na tua vida conjugal para que a prosperidade material também possa fluir como deve ser. Isso é verdade. É a pura verdade. Sim, hoje nós vamos falar de empoderamento feminino e, na verdade, uma das maiores razões da construção deste podcast é a escutação. É ver como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas veem. Quem quiser saber o que é empoderamento, vai googlar, vai encontrar lá.
Sempre. E vai Sempre. encontrar várias definições. Isso. Então, nós queremos mesmo ver perspectivas, ver o que é que as pessoas pensam, como é que concebemos de forma particular o Pois. empoderamento. E não só o empoderamento feminino, nós estamos aqui a falar de empoderamento feminino, mas hoje também temos empoderamento juvenil. Os jovens estão a ser muito proativos, muito O dinâmicos. que é bom. Estamos a ver jovens de 20, 25 anos a fazerem coisas que os nossos pais fizeram com É 40. verdade. Então, estamos a crescer. E como todo crescimento tem suas vantagens e desvantagens. É verdade. Isto deve aqui a levantar um ponto. Eu, por acaso, a nossa internet está um pouco a oscilar, Ok. mas eu queria mesmo ver o vídeo. Fiquei assustada quando disse que apagou. Não, mas não apaguei. Eu disse que queria apagar. Queria apagar, mas depois não apaguei. desistiu. Isso é muito bom. Mas eu me lembro um pouco do conteúdo que dizia que as mulheres empoderadas e pensas que podes abrir mão de qualquer do relacionamento de qualquer maneira, porque tu podes, porque tu tens Não tudo. babas lá. Não babas lar. E é sobre isso. As pessoas não entendem ou não querem perceber que o empoderamento é sobre finanças. É verdade. É bolso. Não é relacionamento. Uhum. Relacionamento é jogo de dar e receber. Pois. Às vezes tu dás um pouco mais, recebes um pouco menos. Às vezes recebes um pouco menos, um pouco mais, aliás, e dás um pouco menos. Pois. E vai sendo assim. Vai ser sempre assim. Vão sendo degraus. Às vezes vais É tropeçar. verdade. Às vezes vais ter que prosseguir mesmo assim. Às vezes está a doer, mas tens de ir. Tem Mas também tem sempre. situações em que tens mesmo de abandonar. Mas não tens de abandonar porque tu tens dinheiro. Tens de Pois. abandonar porque tu já não consegues ficar naquela situação. Exato. Já tens de abandonar porque tu já não consegues sentir aquilo que está, o que Aquele está a relacionamento acontecer. já não te faz bem. Exato. Aí ninguém tem que te prender. Porque só Exato. tu sabes o quão isto te causa dor. É por aí. E como é que estão as mulheres empoderadas? Depois agora com esse filtro, está a criar um barulho nas redes sociais, o filtro. É verdade, é verdade. Está mesmo a ser usado. As mulheres sentem-se orgulhosas em serem empoderadas. Só que eu não sei se elas realmente percebem o que é, afinal de contas, ser empoderada. É o fato de ser bem-sucedida financeiramente, ter uma carreira profissional sólida, é ser dona do seu próprio nariz, é ser o cabeça dentro de casa. Afinal de contas, o que é que nós mulheres entendemos sobre o empoderamento feminino? É uma coisa que eu até gostaria de sair à rua e questionar as mulheres, pelo menos as mais crescidas, só para ouvir opiniões diferentes, porque cada uma percebe de forma diferente. Isso. Não é? Percebe de forma diferente e se calhar aplica esta percepção de forma errada Isso. na sua vida. Isso. Não é? Pode aplicar de forma errada na sua vida. Quando as nossas mamás, falo da Josina Machel, falo da Graça Machel, conquistaram o que conquistaram, que fizeram de tudo para que nós mulheres ganhássemos notoriedade na sociedade, era mesmo para que nós não nos escondêssemos por detrás dos homens. Somos humanas, tem sangue que corre nas nossas veias, temos sonhos que queremos realizar e que nos era impedido de realizar na altura, o que realmente não era correto. Houve um grande trabalho por parte dessas mamás para que nós, as mulheres, tivéssemos oportunidades de ter uma profissão. As mulheres não tinham uma profissão antigamente, eram somente donas de casa. Mas donas de casa com sonhos, com ambições, com vontade inclusive de ajudar os maridos a colocar pão na mesa. Mas foram educadas que, alô, quem coloca pão na mesa não é você, é o teu marido. É inclusive bíblico que o homem é o provedor, a mulher é auxiliadora. Okay. Mas quanto mais o tempo passa, mais as dificuldades têm aumentado. Nós estamos a querer diminuir os homens, mas hoje em dia é difícil para um homem colocar comida na mesa de 1 a 30. Não é mais pão e manteiga, arroz com feijão. Hoje são flocos, hoje é leite, hoje é palone, é a escolinha, é a escola privada.
É a escola A de energia inglês. subiu, já não é apenas uma lâmpada. Cada quarto tem lâmpada, cada quarto tem TV, ACs, ou seja, o custo de vida subiu bastante. Não estamos a querer dizer com isso que o homem não é capaz, mas está difícil. Não há emprego, os negócios não estão a ser tão rentáveis quanto nós esperávamos. E quando eu recebo um 10 e tu recebes um 15, é bom, porque aí conseguimos dar o melhor para os nossos filhos. Ok? Nesse sentido, as mulheres, para mim, estariam super certas em lutar, hein, pela sua independência financeira. Estariam certíssimas e daríamos toda a força possível. Mas eu digo estariam por quê? Porque hoje em dia as mulheres estão a olhar para o empoderamento de forma negativa. Não estão a saber usar como deve ser. Se fosse para ajudar, estaríamos certíssimas. Afinal de contas, somos auxiliadoras. Somos auxiliadoras, é bíblico, e eles são os provedores. Mas hoje em dia as mulheres estão a usar este empoderamento para sarar algumas feridas que lhes foram criadas desde a infância, tanto por um pai que não dava amor, e no presente por um marido que também não dá amor. Nós as mulheres somos seres muito carentes. Nós as mulheres queremos ser amadas, respeitadas, queremos um cafuné, queremos um homem que coloque o necessário por cima de uma mesa. E principalmente queremos um homem que nos ame, que faça de nós mulheres felizes. Verdade. Queremos o sorriso de ponta a ponta. Mas, infelizmente, estas mulheres não estão felizes. Estão carentes e estão, acima de tudo, magoadas. E esta mágoa que muitas de nós, mulheres, carregamos pela frustração dos relacionamentos que temos vivido na atualidade, faz com que a gente procure se defender da forma errada. Nós temos toda a razão do mundo naquilo que nós falamos, principalmente sobre os homens. Temos muita razão. Mas hoje em dia já não parece que nós temos razão, porque a nossa boca, as nossas atitudes, a forma como nós estamos a buscar curar nossas feridas é errada. Estamos a buscar curar nossas feridas querendo ser maiores que os homens, querendo fazer as mesmas coisas que os homens fazem, querendo ser o cabeça de um lar, querendo levantar a voz mais alto que o seu próprio marido, que foi você que escolheu. Não estamos mais em tempos de os teus pais escolherem um marido para ti. Acima de tudo, lembre-se que aquela foi tua escolha. Você escolheu para si o teu marido e o pai dos teus filhos. Então, esta frustração que nós as mulheres temos vivido nos nossos relacionamentos faz com que a gente pense que o empoderamento feminino é ser maior que os homens, é ter mais dinheiro para jogar na cara e se calhar até para desrespeitar a eles. E quando nós começamos a querer criar uma guerra, um combate, o homem está aqui, eu quero estar aqui, é onde nós começamos a cometer um grande erro. Não só para nós, mas para a família que nós formamos. Que tipo de educação você está a dar às tuas filhas amanhã? A tua filha vai crescer a saber que não tem que respeitar homem, porque viu-te a não respeitar o próprio pai dela. Os homens vão crescer achando que a mulher tem que ser tratada assim, de qualquer maneira. Por quê? Porque o meu pai tratava assim a minha mãe. Então, nós não percebemos que estamos a criar futuros homens de forma errada. Serão mais frustrados que nós, serão mais infelizes do que nós, se nós não mudarmos de atitude o quanto antes. Nós temos que perceber que a guerra não é entre nós os dois. A guerra é sobre as dificuldades que nós enfrentamos na vida. A guerra é, inclusive, sobre o mundo espiritual que não podemos ver. Porque sempre dizemos que estamos em guerra com o que não podemos ver. E esta é a pior guerra de todas. Mas dentro de casa, eu e o meu marido somos os maiores rivais. Porque ele me fez sofrer muito, ele já me traiu muito, então quero trabalhar, quero ter o meu dinheiro, não posso mais aceitar esse abuso. Não é o dinheiro que vai conquistar o respeito do teu marido. Então é nesse sentido que eu quero que percebam que o empoderamento
Não é isso. O empoderamento é o ato de tomarmos decisões próprias. Queremos crescer financeiramente. O que é bom é um direito teu. Lutaram as mulheres, as nossas mamás, como dizia Graça Machel, Josina Machel, lutaram para que nós conseguíssemos hoje até sentar aqui e conversar. Era proibido nós fazermos isto. Mulher não tinha voz. Hoje em dia são duas mulheres aqui a trocar ideias, mas não era possível fazermos isso. Hoje em dia temos duas mulheres a apresentar um telejornal, tanto no Brasil, bem como no próprio Fala Moçambique. Vocês já perceberam o quão as mulheres estão a crescer? Sim. Nós temos crescido muito. Esses são os prós. Estes são os prós. Sim. Hein? E nós não deveríamos usar. Eu costumo dizer muito. Eu recebo pessoas de diferentes etnias, religiões aqui. Nós não devíamos usar o empoderamento ou o feminismo como se fosse algo que cria dificuldades. Pois. O feminismo, o empoderamento feminino, ele traz soluções. Traz soluções. De veras. Uma coisa que eu costumo dizer muito, disso aqui. É bíblico nós sermos ajudadoras, mas eu até vou fundo. A Bíblia no livro do Provérbios 31 nos diz assim, que a mulher virtuosa, acho que é no versículo 8 ou 6 por aí, ela vai atrás do seu pão. É verdade. E ela acorda cedo para cuidar dos seus. E nós não podemos deixar nós podemos, ou seja, a Bíblia nos autoriza a sermos empoderadas, a trazermos pão, mas não nos autoriza a deixarmos de ser, por exemplo, submissa. É verdade. Mas ser submissa não é aceitar porrada, não é aceitar agressão física, verbal, psicológica, financeira. Não, ser submissa é respeito. E no final do dia, hoje em dia, casamento saudável é respeito mútuo. É verdade. O teu marido te respeita e tu, como esposa, tu respeitas o teu parceiro. Aquilo que estavas a dizer, nós temos de lutar contra as coisas da vida. É Temos que verdade. procurar soluções para resolver problemas, como amanhã nosso filho vai estudar aonde. que Nós não temos vamos que ter. comer? Nós não temos que resolver, por exemplo, se ele sai até as tantas, eu também tenho de sair até as tantas. Pois. Nós não temos de resolver, porque se nós achamos que essa coisa é errada, por que nós temos de Fazer também. se nós achamos que o nosso marido falha em voltar dia seguinte ou 2 dias depois, por que nós procuramos fazer isso? Porque nós também trabalhamos, porque nós também recebemos dinheiro. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O ideal é resolver o problema, não criar mais, Exato. não estender mais. E é isso mesmo que precisa ser inserido nas nossas cabeças, de forma geral. Sabe? Recebi um vídeo hoje sobre empoderadas. Vocês que não têm paciência, vocês que não têm... Por quê? Porque estão a associar o empoderamento a isso, mas Com não o é comportamento isso. errado que as mulheres Que as mulheres têm nos lares, mas não Enquanto é o empoderamento isso. não tem nada. Isso, a às vezes ver. dizem, essa coisa de empoderamento veio do ocidente para nos estragar. Mas não, veio para nos fazer bem. É verdade. E quantos lares vivem tão bem, alimentam-se de uma forma boa, vão às melhores escolas, porque os dois de manhã saem, vão atrás do pão e voltam, colocam na mesa, porque os dois vão atrás de melhores condições de vida. Os dois conseguem, não que seja 50-50, perdão, mas se conseguirmos chegar ao 50-50, good. Melhor. Se chegamos ao 50-50 e as mulheres estão aí a correr atrás, os homens também, para no final termos um resultado bom, um casamento saudável, filhos saudáveis, condições de vida estáveis. E é isso que nós pretendemos. Isso que nós... E olha que nós somos muito ambiciosas hoje em dia. Com o salário do marido só, aqueles sonhos que nós queremos não dá. Por isso é importante que a gente trabalhe. E naqueles casos em que a mulher recebe mais que o homem, eu costumo dizer, mas não sei se é o certo, eu costumo dizer que se é um caso e meu marido recebe um pouco ou menos que eu não vou lhe dizer. Porque às vezes os estereótipos ficam tipo, eu falo-lhe com respeito, eu falo de alguma forma, ele fica tipo, está-me a faltar com respeito porque ela ganha X ou porque ela verdade. tem X. É verdade. Enquanto no final do dia nem isso. Ou seja, os homens também têm concebido um pouco mal. O empoderamento Ainda feminino. antes que você abra a boca para lhe ofender, você já lhe ofende só pelo fato de ser mais sucedida Isso. do que ele. Isso. Homem nenhum sente-se bem a perceber que ele não é maior dentro de casa. O homem foi criado para ser grande dentro de casa e a mulher Pequena. pequena.
né? Então, não conheço homem que se sinta bem quando a mulher ganha muito mais. Até podem ter um relacionamento, mas terão sempre pequenas brigas por conta disto. Ainda que você não fale, ainda que você não ofenda, ele já se sente ofendido automaticamente. Qualquer coisinha já vai te lembrar daquilo que você nunca disse. Ah, estás a fazer isso porque ganhas mais que eu. Não é fácil para o homem receber menos, ter menos que a mulher. O vosso próprio relacionamento, a vossa própria intimidade, hein? Não é a mesma. É um pouco, como é que eu posso dizer? O homem sente-se inferiorizado quando não tem o suficiente. Ou seja, quando você tem mais do que ele. Isso pode afetar, inclusive, até na vossa saúde íntima. Hein? Porque ele não se sente grande o suficiente para te dominar. E o homem é dominante. O homem quer dominar a mulher. Não só na cama, mas nas contas de casa também. Ele quer mostrar que ele tem capacidade para cuidar de ti, dos vossos filhos, se calhar até da tua família. Ele sente-se bem quando ele é o galo da casa, quando ele é o cabeça da casa. Sim, mas ele não deixa de ser, por exemplo, galo. Se ele tem, recebe um pouco menos. Mas eu costumo dizer isso mesmo por questões. Por quê? Porque eu estou aqui no mundo do ativismo há muito tempo. Eu consigo perceber que algumas coisinhas são preconceitos Sim. que os nossos parceiros concebem e que para eles não é confortável É exatamente lidar com isso. isso. Enquanto que seria bem mais fácil se eles conseguissem lidar. Para eles mesmos, no final do Seria, dia, a vantagem maior mas seria não para é eles. fácil. Seria, mas infelizmente não é fácil para o homem aceitar que ele ganha menos do que a sua mulher. São assim, pouquíssimos que conseguem, mas a maioria não aceitam, não vão te dizer nem vão te proibir, mas bem Mas lá no no fundo não estão fundo, satisfeitos sim. com aquela situação. Surge a insegurança, surge, por exemplo, o medo do desrespeito, Isso. o medo da traição, entre muitas outras coisas. Até quando você não fez nada, já desconfiam que fizeste alguma coisa porque tens dinheiro suficiente para fazer o que quiseres. Na hora A que qualquer hora quiseres. podes levantar e ir embora, não é? Então já cria toda esta insegurança toda dentro do relacionamento quando a mulher ganha mais. Agora, é responsabilidade da mulher procurar maneiras de fazer com que esta situação não prejudique o seu relacionamento. Isso. O fato de tu seres empoderada, bem-sucedida no teu relacionamento, não significa que deves olhar o seu parceiro como inferior a ti. Você tem que ser a primeira a não mostrar que recebe mais. Com algumas atitudes, com algum comportamento. Eu até diria, ouse um dia até, sei lá, só ficar. Deixa que ele faça. E o pouco que ele fizer, vivam daquilo que ele vai fazer. Deixa ele se sentir o homem de casa, ok? Pelo menos por um tempo. Ou então sentem e conversem sobre contas. Querido, eu recebo 30, tu recebes 20. Vamos lá tentar gerir isto, ok? Aquele 10 que tanto te incomoda, vou fazer alguma coisa. Agora estamos iguais, estamos no 20-20. Vamos tentar gerir este 20-20. Aquele 10 até pode ser guardado para algumas questões de saúde das crianças, por exemplo. Hein? Pagam um seguro de saúde, pagam uma escola e vão gerindo as contas. Ou seja, o importante mesmo é vocês os dois conversarem sobre finanças. Mas os casais não falam sobre dinheiro. Só vemos o dinheiro a cair na mesa quando é fim do mês. Há casais que nem sabem quanto o outro recebe. O outro recebe. E finanças, hoje em dia, dinheiro tem sido um dos maiores motivos de divórcio. Não só o adultério. Nós pensamos que tem sido a infidelidade, mas hoje em dia somos poucas as que colocamos um ponto final num relacionamento por causa da infidelidade. Sim. Não que estejamos a aceitar, não que estejamos a apoiar ou a normalizar a infidelidade, mas é o dinheiro. O maior causador de problemas nos relacionamentos hoje em dia é a falta do dinheiro O excesso. ou o excesso do dinheiro. Veja só, falta e excesso, o que significa que a comunicação está a falhar Isso. para que isto não torne impossível a nossa relação. É tudo uma questão de comunicação. Eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo sobre relacionamentos, o problema é que
estamos a nos importar mais com o problema do que com a solução. Mas isso é verdade. Hein? E nem é só em relacionamentos. O ser humano é Pois. problematizador por É natureza. verdade. Nós sempre focamos mais no problema do que na solução. Graças a Deus eu saí desse ciclo. Eu sempre que estou face a um problema, eu procuro lidar com a solução. Ok, eu fiz isto. O que é que temos de fazer para resolver? Pois. Como nós devemos resolver? Como nós vamos Resolver. em tudo. É no serviço, Isso. é no salão, tem um salão, é na vida diária com as minhas amigas, com o meu parceiro. E é assim que tem que O ser. problema não tem que significar rompimento de uma Isso, relação, tanto isso. entre patrão e trabalhador, tanto entre homem e mulher. Problemas surgem às vezes para para nos dar uma lição, para nos tornar mais fortes, para nos fortes. capacitar em alguma coisa. Mas Isso. nós olhamos para o problema como, ok, um verdadeiro problema. E a solução, só pensamos na solução quando realmente já tivemos estragado realmente. Tudo, já Tudo, estamos não é? agastados, já Sim. estamos traumatizados. Então já é tempo de nós começarmos a pensar mais na solução do Isso. que no problema. Sobre o empoderamento feminino, por exemplo, nós temos que começar a nos unir primeiro, para garantir que as mulheres todas percebem o real significado do que é este empoderamento Isso, feminino. isso. De que maneiras isto pode me ser benéfico? Isso. Será que eu estou a perceber o que é o empoderamento feminino? Sou empoderada ou sou apenas uma orgulhosa? Isso. Ou sou apenas uma feminista? Isso. É preciso que você se questione. Eu sou E o quê? até mesmo para as que se dizem feministas, Pois. o verdadeiro feminismo é isso que estamos aqui a falar. O Exato. verdadeiro feminismo, ele ensina sobre isso. Feminismo, eu costumo dizer, isso eu até digo muito em casa. Feminismo é direitos iguais na sociedade. Se tu podes trabalhar, se nós estamos a exercer a mesma função, homem e mulher, temos de receber o mesmo salário, homem e Pois. mulher. Mas dentro da minha casa, tem de haver respeito. Respeito, sem sombra de dúvidas. Tem lugar do pai, tem lugar da mãe. E esses dois lugares, mesmo que a mãe... Tem pessoas que dizem assim, minha mãe é minha mãe e meu pai. Nefa, tu não pode ser pai e mãe. É verdade. Todo aquele que é órfão ou é filho de mãe solteira sente necessidade, sente falta do seu pai. Ninguém me vai conseguir dizer o contrário disso. Ninguém. Mesmo, Pois. principalmente, sobretudo, aquele que tem no BI, pai incógnito. Aquilo cria um vazio. Muito grande. Nós estamos a ter aqui adolescentes jovens frustrados, depressivos, por causa da falta desta figura. Não estamos a dizer que é culpa da mãe não ter esta figura, mas eu em particular, tem uma coisa que eu nunca disse cá, mas eu vou dizer agora. Eu falo sempre do meu pai aqui no podcast, mas o meu pai é um pastor que adotou-me depois do meu pai ter falecido. Ok. Eu falo com tanto orgulho daquele senhor, porque ele salvou-me. Em 2015 eu entrei em depressão, eu tive problemas, tive frustrações na adolescência, que se ele não estivesse lá, muito provavelmente, ou eu não estaria viva, teria cometido suicídio, ou eu seria talvez uma prostituta, uma drogada, qualquer coisa diferente do que eu sou A hoje. depressão nos leva a isso e as pessoas ainda não levam a sério Isso. a depressão. Eu acho que mais do que o SIDA, a doença do século é a depressão. É sem dúvidas. A depressão tem muitos parâmetros e ela tem níveis e, enfim, e muita gente que nós vemos nas redes sociais, eu já recebi convidados aqui que até tomam comprimidos. É verdade. Eu nunca expus porque essas pessoas não se sentem confortáveis em falar, então não sou eu quem deve dar Até o direito porque a é isso. vida pessoal. Isso. Então, falar sobre o empoderamento, o feminismo, não significa que nós temos de apagar os homens. Não significa que a mulher é superior ao homem. Ok. Não, nunca. Da mesma forma que existe a necessidade de uma mãe na vida de um filho, existe a necessidade de um pai. Eu sou feminista e eu sempre defendo isso. Eu sou feminista e corro todos os dias atrás dos direitos das mulheres. Queremos acabar com todos aqueles problemas que são problemas de verdade. Não esses problemas de eu sou um macho, meu marido. Não. Problemas, violência sexual, feminicídio, violência patrimonial, que existe muito. As mulheres saem dos seus casamentos tão desgastadas que nem querem saber daquilo que elas têm direito. Pois. Muitas delas eu já presenciei o caso de uma mulher que disse, Pamela, se ele conseguir me dar dinheiro para os meus filhos comerem, para mim tá bom. Tá bom. Mas era uma situação em que ela poderia até ter a casa, ter uma casa para viver,
conseguir pagar a escola para os seus filhos de uma verdadeira forma, uma boa escola. E são muitas coisas. Os casamentos estão tóxicos. Depois temos como consequências filhos tóxicos. Temos pessoas mal preparadas para a vida. Temos pessoas amarguradas, trazendo mais amargura na vida dos outros. Pois. E aquilo que você vai dizer, nós estamos à procura de resolver as nossas próprias aflições, frustrações. Nós estamos a querer preencher vazios que nós mesmas temos com pessoas que nem têm não têm culpa de nada. Pois. Não estão ali para cumprir este papel. Eu costumo dizer muito, eu recomendo muito, vão ao psicólogo. É muito bom, não é porque você está maluca, não é porque você está depressiva ou ansiosa. É uma consulta de rotina, como ir ao ginecologista. Como Tratar a saúde emocional, é- hoje em dia, é extremamente necessário. o mundo É está extremamente tóxico, necessário. o mundo Nem- está mal. nem sempre é sobre relacionamentos, mas as próprias dificuldades da vida, vida. levam-nos muitas vezes a entrar em depressão. Um mau relacionamento com a sua mãe, um mau relacionamento com o seu pai, a frustração de não conseguir um emprego, a frustração de sentir que você não é aceito pela sociedade porque não faz parte do padrão exigido pela sociedade. É uma série de coisas que faz com que nós nos frustremos e facilmente entremos em depressão. E esta depressão não nos permite ver o brilho que a vida tem. Esta depressão não nos permite sorrir de forma intensa. Nós, hoje em dia, não vivemos tanto quanto os nossos avós, quanto os nossos pais. O estilo de vida que a gente leva, eu não sei se vai nos permitir vivermos até aos 80. Se conseguirmos, é graças a Deus. E nem sei em que condições estaremos até aos 80 com o estilo de vida que nós levamos hoje em dia. Desde a alimentação, desde o consumo excessivo do álcool, desde o descanso que nós não temos. Hein? É uma sexta-feira, estamos a dormir às 3 da madrugada, para 8 horas já estamos levantados para trabalhar sábado, por exemplo, ou para cumprir algum programa familiar. Então, nós não temos um bom estilo de vida, portanto, o nosso tempo de vida está cada vez mais a reduzir. Está cada vez mais a reduzir. Por isso é que nós precisamos mesmo levar a sério a nossa saúde emocional. Primeiro, procura perceber por que você é assim. Por que você é uma pessoa infeliz. Descobrir a raiz dos teus problemas é a parte mais importante. E nem sempre é fácil descobrir sozinho. Você só se vê triste, você só se vê frustrado, mas não sabe porquê. Nem sempre é falta de dinheiro. Falta de dinheiro é certo, nos entristece. Mas às vezes você tem que cavar um pouco da sua infância, da sua juventude e procurar a raiz do problema. Só depois de conseguir encontrar a raiz de todos os seus problemas é que você vai encontrar a solução para a sua felicidade. Felicidade não significa ganhar na loteria. Felicidade significa você se compreender, saber quem você é, o que você quer, qual é o seu propósito de vida, onde você quer chegar, ter metas e nessas metas cumprir a cada dia. Não tem que ser assim, do dia para a noite. Aquilo que nós vemos no TikTok. Os nossos vídeos hoje em dia são assim, tchum, não é? Ai, como seria bom se a vida fosse assim. Estalou o dedo, tem casa. Estalou o dedo, tem carro. Estalou o dedo, tem um relacionamento dos sonhos. Estalou o dedo. Infelizmente não é a nossa realidade. Então tenha paciência consigo mesmo. E ter paciência consigo mesmo significa procurar começar já a buscar soluções para as tuas frustrações. Porque quanto mais frustrado, mais és infeliz e invejoso. Fazes mal às pessoas ao teu redor. Isso. Nunca aplaudes as conquistas dos outros. Tanto é que nunca ficas perto de quem pode te ajudar. Isso. Porque a inveja está-te a cegar. E nem consegues pedir ajuda. E nem consegues pedir ajuda. Depois estás aí com os 35, 40, não tens nada. Porque minha família também tem problemas. Às vezes o maior problema és só tu. É isso. És só tu. Não tem nada a ver com os problemas familiares. És só tu. É isso. Sabe, eu tenho uma chefe, nem sei se posso considerar ela chefe, porque ela já não está conosco, mas ela é uma mentora, sim, é mentora. A minha mentora, ela é ateia. E ela diz que nós precisamos de energias para acreditar em certas coisas. Ou seja, ela acredita na sua energia, no seu potencial. Nós, cristãos, acreditamos em Deus, Jesus, os muçulmanos
em Deus, em Maomé, etc, etc. Ok. Então, se nós olhamos ou nos focalizamos na nossa família, os problemas só vão crescer, porque nós vamos querer argumentar que é a nossa família. Estamos a acreditar naquilo, então pronto. É isso que vai acontecer, Sim. porque nós conseguimos trazer, as nossas energias fazem isso conosco. A nossa energia, ela faz com que nós possamos estragar tudo, antes mesmo de começar. É verdade. A nossa energia, ela é a chave do sucesso. É. Quanto Eu mais nós nos acredito. entregamos nas coisas, mais É. as coisas acontecem de forma passiva, melhor, com maior qualidade. E também, quando mais nós desligamos, mais o insucesso, não sei se diz em português, em inglês, é insucesso, insucesso, ele chega a si mesmo. Ok. Então, é sobre isso, é sobre como nós vemos. E a Georgina? É empoderada, é feminista, é feminista passiva, é uma mulher que luta pelos seus sonhos, que está empoderada, está independente, porque o empoderamento ele quer trazer independência. É Para você verdade. sair de ciclos de violência, por exemplo, tem mulheres que não saem desses ciclos porque estão financeiramente débeis, então não podem fazer isso. Então, essa é a maior razão até. Pois. Eu até acredito que esta é a maior razão do empoderamento. Sim, você sim. poder sair dessas correntes. Então, a Georgina, como ela é? Eu sou empoderada porque eu é que faço as minhas contas, eu é que sou responsável pelo meu sustento, eu é que trabalho, tenho os meus negócios, eu é que sou a única responsável pela realização dos meus sonhos e objetivos, mas também considero-me feminista passiva. Feminista passiva, aquela que quer lutar pelos direitos da mulher, mas de forma passiva, sem desrespeitar os do homem ou sem procurar comparar-se ao homem. Sou apenas uma mulher que também quer ter o direito de fazer o que os homens fazem, sem passar por cima deles e tampouco sem querer me comparar a eles. Mas tenho sonhos, tenho objetivos, porque a vida que a gente leva hoje em dia sozinhas, ou seja, um casal não consegue sozinho. E eu uma vez lembro até que estava a conversar com uma amiga e eu cheguei a falar assim: os homens não percebem, mas eles são os maiores responsáveis pela criação das feministas. Eles não percebem, mas eles são os maiores responsáveis pela criação das feministas. Desde o momento que começaram a desrespeitá-las, desde o momento que começaram a lhes faltar com amor, com carinho, inclusive com o sustento, não só delas, mas principalmente dos filhos, eles se tornaram as mulheres feministas, porque elas viram, sentiram necessidade de deixar de ser apenas auxiliadoras e começarem a ser trabalhadoras para que possam sustentar não só a si mesmas, mas principalmente aos filhos. Então, eu acredito, é a minha opinião, os homens são os maiores criadores das feministas. O errado é procurarmos ser feministas de forma errada, né? Queremos nos comparar a eles, queremos ser maiores que eles, queremos desrespeitá-los. Mas muitas são as mulheres que sofrem violência doméstica nos seus relacionamentos. Muitas são as crianças que vivem debaixo desta violência toda. Crescem vendo a mãe a sofrer, tanto de violência doméstica bem como verbal. Existem homens que infelizmente não são responsáveis com as suas famílias. E é aí onde a mulher sentiu necessidade de levantar e começar a buscar empoderar-se, não só pelo orgulho, mas porque sentiu necessidade de colocar pão na mesa para ela e para os seus filhos por causa da irresponsabilidade daquele homem que ela considera marido. Ok? Então é exatamente isso. Os homens são os maiores responsáveis pela criação destes círculos de feministas. Eu só quero dizer, sejam sim feministas, mas sejam feministas passivas. Aquelas feministas que só querem um bom cargo, porque têm sonhos e objetivos,
para vocês mesmas, para vocês darem uma vida melhor aos vossos filhos, não para mostrar. Vocês não têm que provar nada aos homens. Só realizem os vossos sonhos. Isso. Só continuem a criar oportunidades para vocês. Dê a melhor educação para os vossos filhos. Ocupem altos cargos. Não há mal nenhum nisso. Mas desde que vocês não queiram uma competição, ok? Desde que vocês não queiram passar por cima deles, desde que você não queira jogar na cara dele que ele não é nada, você vai vencer. Mas enquanto você quiser se comparar ao homem, se você está a fazer isso para lhe mostrar, então você já não está a procurar o bem para si. E sim uma guerra que você nunca vai vencer. Porque não dá para competir com aqueles que o próprio Deus disse: este é o cabeça. Deus deu a eles esta autoridade. Embora alguns percebam e sabem lidar com a sua autoridade, outros não percebem e não sabem lidar com a sua autoridade. E são esses que não sabem lidar com a autoridade que lhes foi dada por Deus que acabam não tendo mulheres submissas. A mulher é automaticamente submissa a ti quando você sabe ser um bom homem para ela. Isso. A mulher automaticamente se encolhe, se inclina perante a ti quando você sabe ser um bom homem para ela. Mas enquanto você a fizer, enquanto ela for infeliz ao teu lado, ela sempre vai se defender do jeito dela. É por isso que depois chamam de orgulhosas, feministas e por aí em diante. Mas esta é a forma que elas encontraram de se defender dos homens que não sabem cuidar delas. Porque nem sempre dá para saber em 5 dias ou em 1 mês que tipo de homem você vai ser para mim. Verdade. Não dá para saber em 1 mês que você vai ser um péssimo marido. As mulheres que já foram mortas pelos seus próprios companheiros não sabiam. Senão nem teriam entrado neste relacionamento. Exato. Não sabiam. As mulheres que tiveram os seus filhos mortos pelos próprios pais não sabiam. Então nem sempre é fácil perceber quem é este homem. Nem sempre é fácil. Às vezes é possível porque outros não conseguem fingir até um tempo, mas há pessoas profissionais em enganar, há pessoas profissionais em mentir, em mostrar uma face que não é verdadeira. Por isso as mulheres estão cada vez mais com a capa do Superman para se defender das artimanhas dos homens. Mas isso é Agora, verdade. eu só digo, procurem defender-se da forma correta. Isso. Porque o que está a nos estragar é que nós estamos a começar a nos defender da forma errada. E estamos a perder prestígio perante a sociedade. Nós éramos aquelas bem vistas. Nós éramos as construidoras de lares. Aquelas que levantam obras, aquelas que levantam famílias. Mas, infelizmente, a competição e a forma errada que algumas estão a querer proteger-se está a fazer com que a mulher já não seja vista com os mesmos olhos, não é? A mulher está a perder prestígio na boca de muitas pessoas. Então, é aí onde nós temos que mudar. Continuar a nossa luta sem ofender, sem desrespeitar, mas principalmente sem você se desrespeitar a si mesma. Isso. Sem você se desrespeitar a si própria. Seja feminista passiva, seja empoderada. Não é vergonhoso. Porque algumas mulheres que até têm medo de crescer. Porque se eu crescer vão me achar mal, vão querer... Não. Continue a sonhar, continue a procurar os teus sonhos e objetivos. Só que seja para ti, ok? Não para o mundo, não para competir. Faça isso por ti e pelos teus filhos, que você vai conseguir sim a felicidade que o teu coração tanto almeja. Muito obrigada. Bem, eu partilho as mesmas opiniões. Infelizmente, nesta nossa caminhada, nós lidamos muito com esse tipo de situação. Nós vemos muito. Aquilo que estava a dizer, eu até acho que nem é porque as mulheres elas estão a ser muito atacantes ou coisa do gênero. Elas usam o seu empoderamento para se defender. Pois. Elas usam o seu empoderamento para responder a certa ação. Porque as pessoas não falam muito sobre isso, mas é importante referir que
muitas vezes se eu começo a gritar porque eu recebo mais, porque eu tenho mais dinheiro, então eu não preciso disso, é porque de certa forma tu me ofendeste. Tu me ofendeste verbalmente, tu tiveste uma ação que me fez sentir menos mulher. Pois. E muitas vezes essas ações trazem em nós muitas coisas como depressões, Pois. como ansiedade, porque são ações que desencadeiam muitas outras coisas em nós mesmos. Costuma-se dizer que a cobra só te ataca para se defender. Ok. Mas e é o que acontece conosco, não que nós sejamos cobras, essa comparação. Mas sim, não que nós nos sintamos 100% atacadas, mas é um ataque. Se tu paras de fazer uma certa coisa que tu fazias, eu me sinto atacada. Se tu já não me tratas como tu me tratavas antes, eu me sinto atacada. Pois. Se tu chegas em casa dia seguinte, eu me sinto atacada. Se tu chegas em casa 2, 3 dias depois, eu me sinto atacada. Se tu me traz, eu me sinto atacada. Se tu assumes um apitinho ou coisa de gênero, eu me sinto atacada. Pois. Então, essa é a forma má que nós respondemos, mas nós estamos a responder. Pois. Nós estamos a responder a coisas que nos foram provocadas. Foi provocadas as nossas avós, as nossas mães, outras que estão a ser provocadas em nós mesmos. Porque muitas vezes nós entramos em relacionamentos, ou seja, entramos em casamento, quando temos muitos traumas de relacionamentos passados, que fazem muito mal a nós, que criam muita ansiedade. Nós conhecemos, costumam dizer que nós conhecemos todas as fintas dos homens. Então nós já começamos a ver, não estamos a atender, algo está estranho. Já entramos Já na começamos já defensiva. a ver, a querer procurar e não é sobre isso. Ok. No final do dia, nós todos, homens, nós todos estamos à procura de casamentos saudáveis. Estamos à procura de um lar com paz. Então vamos revidar esforços para que nós no final tenhamos aquilo que nós procuramos. Ninguém casa, ninguém vai buscar filha de dono para casar, para lhe trair. verdade. Ninguém casa para lhe deixar dormir sozinha. Ninguém casa para lhe abandonar. Então, que nós homens e mulheres, unamos forças para que o empoderamento, tanto masculino como feminino, não seja um problema, mas sim uma solução. Uma solução. Uma coisa boa, uma coisa bem vista. Bem, muito obrigada por ter estado cá no nosso podcast. Boa. Considerações finais, caso queira deixar, beijinhos, abraços, enfim. Obrigada eu. Foi uma conversa muito boa. É sempre bom trocar ideias com mulheres, falarmos sobre mulheres e sobre como é que nós podemos nos posicionar de forma a ganharmos mais. Porque, olha, nós queremos crescer e crescer é bom. Quanto mais independente nós formos, melhor. Agora, beijinhos vão para todos aqueles que apreciam os meus conteúdos, vão para todos aqueles que dão força, a todos aqueles que acreditam em nós, porque quando alguém acredita em ti, é um combustível para você continuar a seguir, ou seja, a correr atrás dos seus sonhos. Então, meu muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Um próspero ano, que 2003 seja de muita prosperidade e oportunidades. Isso mesmo, que 2023 seja um ano de prosperidade, de muitos alcances. Muito obrigada. Eu também faço parte desse tipo de pessoa que te admira, que lhe acompanha. Obrigada. E vou continuar a lhe acompanhar. Muito obrigada. Sucessos, próspero 2023, muita coisa boa. E é isso, Deus abençoe. Muito obrigada, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Nem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como